A modelagem influencia na hora da otimização? Até pra galera que entrou há pouco tempo aí, agora. Influencia sim, porque é o que a gente estava comentando, né? Você até falou sobre a questão do lado do V-Ray, que Uhum. às vezes um arquivo de vegetação que estava muito pesado e que você tinha dor de cabeça com ele para renderizar, porque estava demorando. Então, assim, qualquer coisa que você trabalhar lá no Lumen que vier com mais qualidade, tanto no Lumen quanto no V-Ray, no Max, no Corona, enfim, em Escape, qualquer tipo de modelagem que você estiver trabalhando, que ele trouxer mais polígonos, né, que é o polígono é uma modelagem de, tipo assim, quanto mais bem feita, mais polígonos ela tem. Sim. Então, se você está trabalhando com um bloco de vegetação, que você tem lá o tronco da árvore, todas as folhas desenhadas, tudo extremamente detalhado, isso vai pesar assim no seu render, né? Até Nossa, porque demais. ele vai ter que ler aquela quantidade de arquivo muito grande, ele vai ter que importar aquilo ali tudo, né? Então, você vai ter que, na hora de renderizar, ele vai ler os arquivos para renderizar, vai ser mais material para você configurar, então, consequentemente, ele vai demorar um pouco mais para abrir isso tudo. Então, assim, tudo influencia, né? Tanto lá no a quantidade de bloco como a qualidade deles. Então, influencia sim. Ainda mais se for um bloco de árvore, assim, que tiver É, muitas folhas, né? Muitos detalhes. Nossa, aí que. Parece que de árvore são os que mais pesam. o Luiz está perguntando aqui de novo se eu passo do Revit direto para o Lumen ou se dá mais uma melhorada no SketchUp. Então, Luiz, eu sempre faço essa, essa passagem, né, do Revit para o Sketch e depois para o Lumen. Não tem necessidade de ser direto no Revit, né? Aliás, de ser direto no Sketch, né? Ou para algumas modelagens que você trabalhar, você pode usar ele para trabalhamento, né? Que é um dos temas aí da live, né? Que a gente vai trazer para vocês semana que vem. E o Revit você consegue sim fazer uma modelagem detalhada nele para ficar um render melhor, né? Eu já falei algumas vezes aqui que 70% do render é a modelagem bem feita, se não for mais. Então, eu sempre passo pelo Sketch, que é o que eu tenho mais costume de utilizar para detalhamento, para fazer essa modelagem mais fina. Eu trabalho com alguns plugins aqui e assim, eu tento detalhar ao máximo a modelagem. Eu já peguei alguns projetos aí que eu modelei, por exemplo, revestimento, porcelanato, para colocar até ali a junta de latão, né, o rejunte, porque, como eu falei, 70% do render é modelagem. Então eu sempre invisto, às vezes, até mais no detalhamento de modelagem do que no render. Então eu sempre passo pelo sketch lá para, às vezes, corrigir algum erro, né? Por exemplo, se você trabalhar lá com Revit e em algumas situações fica alguma parede dentro da parede. No Revit não tem problema. Agora, na hora de renderizar, principalmente se for no Lumion, se você tiver uma face dentro da outra, ele vai dar aquele glitchzinho, vai ficar piscando, porque uma textura vai brigar com a outra. Então, eu sempre passo pelo sketch para corrigir algum erro, para colocar um bloco com qualidade melhor. Esse é o padrão, né? Sair do Revit, levar para o sketch, detalhar, renderizar lá no, lá no Lumion e fazer a pós-produção lá no sketch, lá no Photoshop. Eu tento não sair ao máximo disso, né? Eu só não mando, às vezes, para o Photoshop quando é prévio. Você faz uma imagem, manda a prévia para o cliente, quando ele aprova, você faz a pós-produção, porque aí você não perde tempo, tá bom? Mas isso aí é padrão, tá? Passar por um programa para fazer detalhamento de modelagem, isso tem que ser em todos os projetos que você pegar. Às vezes a pós-produção ela não é tão necessária, mas o detalhamento de modelagem ele é sim muito, muito importante. A pós-produção você mexe ali mais na iluminação, né? Na questão de detalhes de iluminação, na imagem, na qualidade da imagem em geral ali, né? Sim, às vezes, por exemplo, às vezes ele não calcula muito bem reflexo de reflexo. E aí, algumas sombras também não ficam muito boas, então eu trabalho basicamente com ajuste, né, de nitidez, saturação. Eu trago também, às vezes, essa questão para melhorar a sombra.
Você cria uma camada lá no Lumion só aliás, lá no Photoshop, e com o pincelzinho preto lá eu vou organizando as sombras, né? Às vezes tem alguma... Tem até uma imagem lá no nosso Instagram lá dos reviteiros, que tem uma janela que ela tá dando uma sombra entrando uma luz artificial, aliás, uma natural, que está entrando, pegando numa cadeira. E acaba que a sombra ela não fica muito bem calculada. E aí, com o pincelzinho preto, eu vou lá e só passo por em volta da cadeira para gerar aquela sombrazinha, né, de iluminação. Mas essa questão da pós-produção, você vai ajustar ali o que tiver que ajustar na imagem. Se a sombra não for muito boa, você vai lá e ajusta a sombra. Se o contraste, a nitidez não tiver ficado muito bom, você vai lá e vai ajustar o contraste e a nitidez. Isso é particular de cada imagem, mas basicamente são essas coisas que eu ajusto, né? Iluminação, sombra, contorno, nitidez, saturação, contraste, brilho, mas não é nada muito complexo, né? Porque o Lumion já traz uma imagem pra gente com uma qualidade muito boa, mas é bom você fazer um ajustezinho ali, né? A Joyce perguntou, né? Compensa baixar uma versão antiga do Lumion? Pelo que vi, cada atualização ele fica mais pesado. Então, Joyce, eu sempre atualizo. Sempre que dá, eu atualizo a versão do Lumion. Porque essa versão nova que veio agora, ela tá vindo com uma função, essa do Lumion 11, né? Tá vindo com uma função. Eu não baixei a versão de teste delas ainda de demonstrativa. A gente tá na correria que a gente tá bem sem tempo. Mas se você quiser baixar lá a versão demonstrativa lá no site, tem uma função lá que eu achei muito massa, que é a função de, às vezes você está fazendo uma cena mais overcast, aquele clima mais chuvoso, eles colocaram lá um tipo de material que você consegue ver a chuva escorrendo no material do vidro. E para você fazer uma cena, um take mais próximo, a gota de água escorrendo assim no vidro de uma cena mais noturna é muito bom, né? Então, assim, a partir da 10.3, eu particularmente não usaria hoje nenhuma outra. Eu comecei na 8, mas assim, eu não usaria nenhuma outra versão do Lumion que não fosse a 10.3, porque ela já tem um preview ali do render na tela. Você clica na tela, ele já dá um preview para você do render. Assim, isso é fantástico, né? Você não ter que ficar toda hora renderizando a imagem, por mais que, assim, que um render aí, você vai configurando os materiais, ele leve, sei lá, 30 segundos, mas ainda assim você vai perder 30 segundos, né? Às vezes um ajustezinho fino que você faz ali, você tem que renderizar uma imagem só simplesmente para ver a prévia. Então, assim, eu sempre vou estar tentando atualizar a versão do Lumion. Sempre que dá, eu atualizo. E se você quiser usar, né, o Lumion, eu recomendo a partir da 10.3, por conta desse preview aí que você tem. Você clicar na tela e ele já dá o preview para você do render, sem você ter que ficar renderizando toda hora. O Luiz está falando aqui que no Photoshop ele ainda não deu conta. Então, Luiz, eu também não. Ele está falando que o áudio está bom, né? Tá tudo ok aqui no YouTube, então. Luiz, eu também não sou um especialista em Photoshop, não. Eu trabalho mais para ajustar alguma coisa ou outra. Se você quiser, agora à tarde, né, você quiser mandar uma mensagem lá no Instagram dos reviteiros, eu te dou algumas dicas, né, te passo o que geralmente faço. Não é um bicho de sete cabeças, né, vai depender muito da imagem, mas sim, são algumas dicas rápidas que eu faço que vai fazer você ganhar vai dar um brilho ali na imagem, né? Então, eu não faço nada de mirabolante lá no Photoshop, mas até porque a imagem já sai com uma qualidade muito boa, né, lá do Lumion. Então, se você ficar mexendo demais, você acaba estragando a imagem. Mas manda mensagem lá no direct, mais ou menos o que eu faço, tá bom? Se você já falou, você já fala um pouquinho de novo, para quem entrou agora e não pegou talvez. Quais seriam as dicas assim para quem não tem um PC bom, né, para quem não tem um computador bom, pode utilizar o Lumion? Se você tiver um computador que ele não é próprio Lumion, você vai ter dor de cabeça, né? Isso é meio básico, né? Independente do programa. Se você não tiver um computador bom, você vai ter problema para apresentar um projeto ali com uma qualidade um pouco melhor. É que você trabalhando com um computador
que não seja próprio para entregar um render ali com qualidade melhor, você vai precisar ter um pouco de cintura ali para fazer a otimização. Como eu falei, né, o, basicamente a questão de você entregar um render com qualidade é você entender o programa. Quando você não tem um computador bom, você vai ter que trabalhar muito com essa questão de otimização. Aí importar um projeto por partes, fazer às vezes um render, por exemplo, de uma animação. Se você quiser entregar um pouco de animação quando aí tem aquelas estrelinhas, né, de animação, você entrega ela com anti-aliasing, né, que é aquela... O anti-aliasing é, por exemplo, se você tem um contorno do microfone, por exemplo, e você deixa o anti-aliasing muito forte, né, no máximo, ele vai ele vai colocar o mínimo de pixel possível para ficar realmente como se fosse ele estivesse fazendo essa curva redondinha aqui do microfone, que a gente nas imagens não é assim, né? As imagens elas são vários quadradinhos. E aí cada quadradinho desse, né, quanto menor, mais ele dá essa impressão aí pra gente do que é redondo, mas na verdade não é assim. Então, se você não tem um computador bom, você vai ter que trabalhar muito com essa questão de otimização, que é evitar certos blocos mais pesados. Às vezes, se você vai fazer um render, por exemplo, de uma fachada, que você vai ter que fazer um entorno ali, colocar lá uma casa, por exemplo, para compor um entorno, ao invés de você pegar um bloco de uma casa, você desenhar, né, você modelar uma casa ali simples e fazer só a casa ali dos blocos do entorno e colocar aí no render, até porque você não vai mostrar nada lá dentro, né, então faz ali ou só aquela casca mesmo da árvore, da edificação, ou do prédio, enfim. E aí você também pode pegar e trazer, ao invés de usar o bloco, usar, por exemplo, aquele aglomerado lá do Lumen de árvores, que ele é uma imagem, é um PNG ali que ele vai ficar como se você tivesse tirado uma foto, né, de uma árvore. Então, se você não tem um computador muito bom para o Lumen, claro que tem uma limitação, né, de um desempenho mínimo para você conseguir abrir o Lumen, mas se você não tem um computador muito bom, você consegue utilizar, você vai passar muita raiva, ter muita dor de cabeça, mas você consegue utilizar sim. Porém, você vai ter que limitar o tamanho do projeto que você vai pegar e também essa questão aí da otimização. Você vai ter que ser muito mais eficiente na questão da otimização por não estar com o computador, uma máquina muito boa ali para trabalhar com o Lumion. Luiz Fernando ele perguntou: tem como importar texturas no Lumion? Eu tenho dificuldade com cores de paredes às vezes e alguns materiais que não ficam legal. Você acha? Ô Luiz, tem sim. Quando você clica lá no material, tem um quadradinho grande, né, que ele mostra a prévia da textura, e do lado desse quadradinho grande, do lado direito dele, tem mais 3 quadradinhos. Dependendo da versão que você estiver usando um, vai ser só 2. Mas aí o primeiro, que é o mapa lá, o color, né, que é o mapa da textura mesmo, por exemplo, uma textura de madeira. Você quer colocar uma textura de madeira ou das texturas do Lumion, elas não te atenderam. Você simplesmente vai lá, clica nela, nesse quadradinho menor, à direita, e seleciona, como se estivesse fazendo pelo próprio SketchUp lá, que você pega o conta-gotas, clica no material e importa lá. É a mesma analogia, mas dá sim. E a questão de acertar as cores é porque é o seguinte, o Lumion, geralmente o pessoal importa e já começa a configurar material, e não é dessa que você faz. Por exemplo, se você importou o bloco lá do que você vai configurar, do projeto, ou se você vai renderizar somente um bloco para estudar, né? Você importa o bloco, define a câmera, define o entorno, configura efeito, e só assim que você vai configurar material. Porque senão, se você configura o material ali, no preview ele dá uma certa diferença. Então, é basicamente essa questão aí de ordem, né, do que você vai fazer. Importa o material, define a câmera primeiro, se for um render externo, você faz ali o entorno, né, da humanizada e tal, e só aí que você vai, aí você configura os efeitos, e só aí que você vai fazer ele tá trabalhando com 8.5. Se você quiser atualizar aí, mas enfim,
É basicamente isso, né? Talvez você não esteja conseguindo atingir aí o que você está querendo com atingir a questão de cor que você tiver procurando, é mais para essa questão de às vezes você está fazendo na ordem errada. Você tem que fazer você tem que fazer por exemplo, importou o bloco, configura efeito, câmera, humanização, só aí que você vai configurar o material, tá bom? O material é a última coisa que você vai conferir. A Joyce perguntou aqui também, começar a aprender o SketchUp e o Lumion. Então, Joyce, os dois estão entrelaçados, né? Você não consegue usar o Lumion se você não souber um programa de modelagem como o Sketch, né? Não tem necessidade de ser o SketchUp em questão, né? Mas você tem que aprender sim, aprender o Sketch, né? Porque às vezes você, por exemplo, você está trabalhando com o Lumion, aí vem um projeto para você renderizar de algum arquiteta que ele está com face invertida. Você não pode mandar o projeto para a arquiteta, pedir para ela consertar a face e só aí renderizar. Você vai perder muito tempo com isso, mesmo que ela faça. Então, assim, você tem que aprender sim o Sketch, porque eles trabalham em conjunto, né? Não tem como você usar um sem... Mesmo que você comprar um carro e não ter uma carteira de habilitação, você tem que aprender os dois, porque os dois trabalham em conjunto. Ele estava falando que ele já importava e já mexia os materiais. Todo mundo começa assim, Luiz, até porque a gente vê a biblioteca do Lumion, né? Então a gente fica mais impressionado com a biblioteca do que com o próprio render, né? Mas a questão, eu vou até digitar aqui no YouTube para você entender, para você anotar, e eu tenho certeza que os próximos renders que você vai entregar uma qualidade melhor. Porque basicamente, primeiro você vai importar o projeto, eu vou digitar aqui no site, aqui no chat, aí você passa a utilizar essa sequência aí para apresentar o projeto. Importa o projeto, define a câmera, depois você vai humanizar, depois você configura efeito, depois de configurar efeito, materiais, depois ajuste. Que aí o ajuste ele pode ser tanto de materiais como de efeito. O Herbert falou, nesses programas eu consigo colocar textualização diferente nas paredes internas e externas? Consegue, Herbert. O que você tem que fazer é que, por exemplo, se você colocar a mesma cor, né, na verdade, da textura do Lumion na parede interna e externa, quando você configurar, ele não vai entender que são paredes diferentes. Se você quer usar uma cor interna, por exemplo, um verde, e a cor externa um laranja, você tem que pintar lá, tanto no Revit ou no Sketch, você vai ter que mudar essa cor lá, né? E a parede que você quer usar interna, você tem que colocar uma cor, uma textura, e a parede que você quiser externa, você tem que colocar outra. Se você colocar a mesma para todos os materiais, na hora de configurar, o aluno vai entender que é uma textura só. Então, assim, tudo que você quiser configurar diferente, você vai colocar material diferente, tá? Se você quiser configurar, por exemplo, a fachada de uma casa que você vai ter 3 tipos de textura, você tem que colocar 3 tipos de materiais diferentes, 3 tipos de textura diferentes. Às vezes você não precisa nem colocar textura. Para ganhar tempo, eu não uso nem colocar textura lá no programa de modelagem. Eu só coloco uma cor, e às vezes nem uma cor fiel ao projeto. Por exemplo, já teve projeto aí que eu fui colocando cor aleatória. Aí eu importei o projeto lá que tinha vermelho com laranja, com amarelo, com preto. Eu não me atentei muito à cor. É um projeto que eu tinha que entregar rápido, e era mais para mandar a questão de volumetria para o cliente mesmo. Então você vai colocar cor diferente, é simplesmente isso. Colocou uma cor diferente ali, você consegue selecionar no número e levar a textura que você quiser, mesmo sendo uma parede interna ou externa, enfim. É simplesmente colocar uma cor diferente. Sim, Luiz. O Luiz está falando aqui que quando ele pegou o Lumion, que ele tinha necessidade também muito grande de entregar um projeto e tal. Eu não sei se você estava na live ontem, mas eu contei a mesma história. A maioria das pessoas que pegam o Lumion não cai nessa mesma necessidade aí. O dia que eu tive que entregar, que eu tive que aprender o Lumion,
Foi um dia que eu tinha pegado com 90% dele finalizado, faltava uma imagem só da fachada, e aí na hora de entregar eu tive um problema muito grande com o Vue, que era o que eu usava para renderizar anteriormente, e eu não conseguia renderizar o projeto. Ele deu um erro que eu não conseguia nem abrir às vezes o projeto, a minha sorte eu tinha um backupzinho ali, então eu também aprendi o Lumen essa mesma pegada aí, porque eu tinha que entregar o projeto, eu não podia esperar para resolver o erro no Vue, e aí eu baixei o Lumen, já gostei pra caramba, né, que é muito fácil você fazer uma imagem de qualidade lá no Lumen. E assim que, assim que eu já baixei o Lumen e comecei a usar, eu falei assim, não vou continuar. Se entregar uma imagem em 8K com 50 segundos, 40 segundos, né, não tem. Dificilmente você volta. Eu não parei de estudar o VA, né, porque eu gosto muito também, só que assim, hoje a minha gama de clientes é uma galera, às vezes, que não pode esperar muito tempo para chegar a pegar o render e fazer. Né? Então, lá com o Lume eu consigo entregar isso com uma qualidade muito, muito boa e muito rápido, né? Que hoje em dia tem aquele ditado: tempo é dinheiro. Então, é basicamente isso. É você adaptar ali, né, o Lume para o seu dia a dia. Ontem a gente explicou por que a gente usar o Lume, né? Eu acho que você já entendeu basicamente o porquê de usar o Lume, porque você já usa ele, né? Ontem a live foi mais para a galera que não conhecia, para o pessoal que estava em dúvida, por que a gente adotou o Lume para renderizar nos projetos, mas era basicamente isso aí. Era simplesmente pela questão de, de saber, né, que o Lume ele vai te dar um resultado rápido. Ele comentou que ele usava o Kerkiteia. Eu já vi. A renderização dele é boa também, né? Mas eu nunca cheguei a usar muito, assim. Eu nunca cheguei a usar. Você já usou o Kerkiteia, Lucas? Não. Eu lembro que na época eu estava preocupado muito com entregar uma imagem muito rápida, né? Porque foi assim que eu peguei o computador, um computador um pouco melhor do que eu tinha antes, que ele não era bom para render. Aí, assim que eu peguei esse computador um pouco melhor, não era o suficiente para trabalhar com render, mas era um computador um pouco melhor do que eu tinha antes. Eu estava entre o Lumion e o Kerkteia. E aí, assim que eu vi, né, que eu baixei os dois ao mesmo tempo. Só que eu não cheguei nem a abrir o Kerkteia por conta do Lumion, né? Ele traz um resultado pra gente muito bom. Eu já fiquei encantado já de cara com o Lumion. Acabei nem. E a qualidade do Lume é superior, né? Bem. Sem contar a Até. animação, né? O Kerkteia parece que ele não faz animação, eu acho que é só imagem. Acaba que o Kerkteia ele deu uma paradinha no tempo, né? Então o Lumion tá sempre evoluindo. O Joyce falou assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Hoje você vai ser até melhor, só continuar acompanhando aí nosso material, que a gente está sempre trazendo uma coisa ou outra para a gente melhorar na questão tanto do nosso material como professor, mas como para vocês também, alunos, né? A gente tá com essa série de lives aí, a gente está pegando às vezes até assuntos que eram dos nossos cursos pagos, né? Para trazer vocês para aqui para o nosso material, porque a gente sabe que a gente confia demais no que a gente faz e principalmente para a Joyce, né, que está acompanhando todas as lives aí, é muito bom para a gente ouvir isso, né? Então, é melhor que a gente sim. Ó, o Luiz Fernando comentando, né? O Kerkteia é até bacana, mas o Lume é bem melhor. Concordo também. Hoje em dia, né, os mais conhecidos hoje aí estão como o Vue, o Lumion, o Corona Render, que traz uma qualidade também absurda, né, de imagem. Tem o Unreal também, peraí. Tem o Unreal Engine, que também que a galera está usando, ele é mais para jogo, mas esses aí são os que estão mais conhecidos no mercado. Tem o Inkscape também, que ele utiliza dentro do Revit, né? lado do Sketch, que é muito bom também. O Luiz Fernando comentando, eu estou melhorando os projetos, vendo os vídeos e as lives de você. Nossa, que bom, você é gratificante demais pra gente saber disso aí. Exatamente. Bati na câmera aqui, tremeu. Gratificante demais a gente saber disso, Luiz Fernando. Essa aí é a nossa intenção mesmo, fazer vocês ficarem Melhorar em cada dia, né? Então, obrigado, galera. Até mais, abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.